Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde a gente fala de Excel, fala de VBA, trazendo algumas dicas e aulas completas sobre Excel e sobre VBA para você poder implementar nos seus projetos. A gente está dentro de uma sequência de aulas, né, falando sobre VBA e estamos construindo um registro de produtos, tá? Essa sequência é bem bacana porque você sai lá do zero, então na primeira aula é uma aula feita para quem nunca usou VBA. Então tem muita coisa bem bacana lá, desde como você começa os primeiros passos, né, habilitando aqui a desenvolvedor, tudo bem explicadinho, passo a passo, até na quarta aula, que foi a aula anterior, né, onde a gente está falando sobre como colocar etiquetas, né, que comunicam com o usuário do seu formulário. Então, o usuário ele passa o mouse por cima de um controle dentro do seu formulário e aparece uma etiquetinha, né, explicando para ele alguma coisa, para trazer um texto que você quis colocar lá para o usuário e facilitar a vida dele. Na aula de hoje, né, nossa quinta aula, a gente vai falar sobre um segundo método que eu gosto de utilizar para interface com o usuário, né? Quando a gente fala de caixas de texto e caixas de combinação, que são dois tipos de controle que a gente está usando lá no nosso formuláriozinho de controle. Tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer com que essas caixas de texto e essa caixa de combinação comecem a funcionar parecendo com o formulário daqueles que a gente preenche na internet, onde a caixinha, quando ela está vazia, fica escrito, né, algum texto, por exemplo, lá na descrição do nosso produto, vai ficar lá descrição, né, e isso vai ficar num cinza, dando a ideia de estar meio apagadinho ali o texto, né? Quando a pessoa clica na caixinha, ele vai sumir, deixando a pessoa preencher aquele valor, mas só se aquela caixinha estava vazia. Então, hoje a gente vai trabalhar com umas situações bem bacanas, principalmente aí o bloco C, né, o bloco if, que é um dos blocos principais para a programação, ok? Então, bora lá para o VBA para a gente poder começar a colocar isso tudo em prática. Bom, pessoal, então esse daqui é o formuláriozinho que a gente está trabalhando, né? A gente, como eu disse, né, já tivemos 4 aulas, então se você perdeu alguma das aulas anteriores, volta lá, tem bastante conteúdo legal. Eu estou deixando os links sempre aqui nas descrições, tá bom? Então é só abrir aqui as descrições. Lá também você vai encontrar os meus contatos, as redes, né, os links para rede social e tudo mais. Uma outra questão eu costumo sempre deixar aberto, né? Se você quiser algum vídeo específico, se você quiser que eu fale de algum conteúdo, ou se você ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa que foi apresentada nas nossas aulas, é só deixar aqui nos comentários. Eu estou sempre acompanhando os comentários, sempre de olho, tá? Então, e aí a gente fala sobre isso num vídeo posterior ou da forma que for mais apropriado, tá bom? Bom, o que acontece, galera? Esse formuláriozinho, então, ele, por enquanto, né, o único botão que tá, a única caixinha que está funcionando aqui é a de descrição do produto, né? Então, quando eu coloco agora o mouse em cima, né, aparece o textinho informe a descrição do produto ali embaixo, que foi o que a gente fez na última aula, né? E agora, o que a gente vai fazer? Então, essa caixinha, ela vai ficar com o texto dela preenchido, tá bom? Então, a gente vai precisar fazer algumas coisas aqui para que isso funcione corretamente, tá? Então, eu vou sair aqui, vou voltar lá para o VBA, né? Então, se você não se lembra, né? Para acessar o VBA, eu uso o atalho do teclado Alt F11. Se eu estiver no notebook, tiver com a segunda função ligada, FN Alt F11, ou ainda eu vou lá na guia desenvolvedor, que a gente habilitou na primeira aula, e vou lá no botãozinho de Visual Basic. Né? E aí eu vou chegar nessa janelinha, e se você está acompanhando aqui comigo nas aulas, você já vai ter uma estrutura parecida com essa. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu cadastro, né? Então meu formuláriozinho, e eu vou fazer algumas alterações aqui. A primeira, né, tem a ver com o texto que esses meus controles têm quando o formulário abre, como se fosse um texto padrão, né? Eu gosto de chamar assim de texto padrão, tá? Por quê? Quando eu faço essa ideia de texto padrão, fica muito mais fácil para mim conseguir atualizar esses campos. Como assim? Né? Eu vou vir aqui no meu formulário
dei 2 cliques aqui no formulário, vou vir no evento Initialize, né? Então a gente já tem alguns códigos aqui, onde a gente colocou a troca de cores, né? Isso aqui a gente fez também lá na segunda aula, se não me falha a memória, tá? Então a gente colocou lá as cores, que são aquelas cores que estavam aparecendo, né? Aquele cinza escuro e aquele amarelo, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Dentro ainda do formulário, porque os controles fazem parte do formulário, né? Então, dentro do formulário, que eu posso colocar dentro desse bloco if que eu já tenho aqui, eu vou fazer algumas outras alterações, tudo bem? A primeira delas é o seguinte, eu vou colocar o texto padrão em cada um daqueles controles, tá? Então, eu vou colocar ponto aqui embaixo e vou lá para a minha text box, né, que seguindo o meu padrão se chama TB, e aí eu tenho cada uma delas. A ordem que eu vou colocar aqui não faz muita diferença, né, porque ele vai escrever todas, então vão ficar todas aparecendo. Então eu vou seguir a ordem que ficou aqui na minha própria listinha, tá, de controles e eventos. Um detalhe bacana, que agora fica um pouco mais claro, é o seguinte, como eu deixei todas minhas caixas de textos, né, minhas text box, com o prefixo TB underline, quando eu digito .tb, ele já me mostra todas as opções. E isso daqui é muito legal, porque desse jeito, se eu não lembro qual era o nome de uma caixinha, elas todas vão aparecer juntas, em ordem alfabética. Isso ajuda muito na hora de um programa um pouco maior, tá bom? Então, esse é um dos motivos pelo qual eu uso esse TB underline e outros códigozinhos underline alguma coisa sempre, tá bom? Então, eu vou começar aqui pelo TB compra. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero que o valor, né? Então, TB compra.value, porque eu vou alterar o valor dele, vai ser igual a um texto. Então, da mesma forma que eu faço lá no Excel, eu preciso colocar aspas quando eu vou falar de texto. Só um cuidado, né? Aqui eu estou falando de aspas, né? Que é os dois ali juntinhos, aquelas duas vírgulas lá em cima juntinhas. Às vezes o pessoal confunde com apóstrofe, né? Apóstrofe eu falei lá na primeira aula sobre isso. É aquele que é sozinho, né? Então são coisas diferentes, tá? Então não é duas apóstrofes, é aquele que é junto. A aspas fica no mesmo botão que o apóstrofe, lá usando o shift para acioná-lo. Então pode usar bastante ele. Beleza, então eu vou colocar aqui o texto que eu quero que apareça lá. Como é compra, né? Então eu vou colocar aqui valor de compra. E eu gosto de colocar aqui uns 3 pontinhos ali no final, tá? Então, o que vai acontecer fazendo isso? Quando o formulário inicializar, ele vai escrever esse texto, valor de compra, nessa caixa de compra. Agora, eu vou fazer as outras, né? Então, TB, descrição, ponto valor, e a mesma coisa que eu fiz no anterior, né? Aspas, e o texto que eu quero que apareça. Descrição do produto, já que eu estou fazendo aí um cadastro de produto. Se você está assistindo essas aulas e quer fazer um cadastro diferente, é só ir mudando esses textos que eu estou colocando aqui, tá? TB, e aí eu tenho venda, né? Ponto valor. E aí eu tenho aqui valor de venda, 3 pontinhos e fecho ali as aspas. Depois eu vou fazer a mesma coisa para a minha caixa de combinação. Se você lembra, tem uma caixa de combinação, que é aquela que faz uma listinha suspensa lá, né? Então, ponto CB, categoria, né? Que é o CBCat, ponto valor, vai ser igual a categoria do produto, né? Dentro de aspas ali com os 3 pontinhos. Então, sempre dentro de aspas, e eu estou usando aqui o padrão com 3 pontinhos para todas as aulas. Tudo bem? Então, eu vou executar agora o meu código para a gente ver como é que vai ficar, né? Para executar, eu estou usando aqui o atalho F5 do teclado, ou posso usar lá a setinha verde lá em cima, né? Então, agora ele já abriu com descrição do produto, valor de compra, valor de venda, categoria do produto. Isso é muito bacana, porque agora quem olha isso daqui já sabe o que precisa ser preenchido, né? Em cada um desses campos. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Se eu quero que isso daqui fique meio apagadinho, eu vou colocar isso aqui numa cor cinza, tá? Então, o que acontece? Vou colocar numa cor cinza, um pouquinho mais claro, né? Para dar essa ideia de alguma coisa apagada.
Como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou vir aqui, olha, se você lembra, lá no comecinho também, a gente fez um módulo, né, o MD Cor, onde a gente está criando todas as nossas cores. Né? Eu já tenho aqui uma variável para o cinza escuro, uma para o amarelo e uma para o verde. Agora eu vou fazer uma public do cinza claro, né, que é esse apagado, SW. E aí o que eu vou fazer? Por que é SW, né? Se você não viu ou não lembra das aulas anteriores, porque eu vou colocar um número que representa um cinza claro aqui para mim, tá? Se você não sabe do que eu estou falando aqui, volta lá, porque lá eu estou explicando certinho o que esse módulo está fazendo aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá na pasta de trabalho, então vou dar 2 cliques aqui na pasta de trabalho, e do mesmo jeito que eu fiz aqui os RGBs de cada cor, eu vou fazer agora o do cinza claro, que eu acabei de criar. Então, MD cor, que é o nome do módulo, ponto cinza claro, que já apareceu aqui para mim como uma opção, vai ser igual ao RGB, e aqui eu vou pegar um código de um cinza claro. Se você lembra lá nas primeiras vezes que a gente fez, nos outros 3, eu peguei isso lá no Excel, né? Escolhi uma corzinha que me interessou e depois olhei o RGB dela. Aqui eu vou usar o código 150, 150, 150. Da onde que eu tirei esse código? É uma cor que eu uso com frequência, por isso que eu lembro ela de cabeça. Tá? É um cinza que, na minha opinião, fica lá legalzinho para ser ideia de coisa apagada, tá bom? Então, é uma possibilidade. Beleza, então isso daqui vai fazer com que ele saiba agora qual é essa cor. Só que qual que é o ponto? Esse código ainda não está dentro da variável, porque esse evento open não aconteceu, né? Porque o workbook já está aberto. Então, só para não ter nenhum problema aqui agora, eu vou executar esse código aqui. Também posso usar ou a setinha verde ou o F5, tá? Pronto, você não vai ver nada acontecendo, né? Então, você executa, parece que nada aconteceu, mas ele já transformou essa variável cinza claro no RGB, no código que representa um cinza claro ali para a gente, tá bom? Feito isso, eu vou voltar para o meu cadastro, vou lá no meu formulário, também no evento Initialize, e também vou trocar a cor desses textos. Né? Então, se eu tenho o TB compra, onde eu coloquei esse texto padrão valor de compra, embaixo dele eu vou colocar o seguinte, olha, eu gosto de colocar assim embaixo para ficar sempre junto, todos os controles, tá? Como eu disse, a ordem não faz muita diferença para o programa, mas às vezes algumas questões aqui de organização ajudam muito você a se organizar aí no teu código depois, na hora de mudar alguma coisa do tipo, tá? Então, tbcompra.forcolor, o que é forcolor? Se você não lembra, forcolor é a cor da fonte, tá? Então, é a cor da fonte. Vai ser igual ao mdcor.cinza claro. E assim eu não preciso ficar me lembrando. Aí o ponto mais legal é que eu posso copiar até isso daqui, se eu não quiser ficar escrevendo, eu posso copiar, porque todos eles agora vai ser igual. Né? Então, eu vou fazer a mesma coisa para o tb descrição.forcolor, vai ser igual ao meu MD cinza claro. Mesma coisa aqui para o tb venda, então ponto tb venda, ponto forcolor, vai ser igual ao cinza claro também. E, por último, ponto cbcat.forcolor vai ser igual também ao cinza claro, tá? Então, fazendo isso, agora ele fica apagadinho, né? Que fica bem mais legal, né? Então, dá realmente uma ideia de que é um campo, né? Que só uma sombra do texto ou coisa do tipo, tá? Qual que é o próximo passo que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai fazer o seguinte, quando a pessoa clica na caixinha, o texto, se o texto for o texto padrão, esse texto vai sumir, para a pessoa poder escrever o que ela quer, tá? Então, e depois, quando ela sai, se a pessoa preencheu, ele fica o que a pessoa preencheu. Se a pessoa deixou em branco, ele volta o texto padrão, ok? Então, como é que eu faço para fazer isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou vir aqui no TB descrição, né? Então eu estou agora no código de TB descrição. Se eu não lembro como é que eu faço para acessar, eu posso fazer o seguinte, vou até fazer de novo aqui mais devagar.
Né? Eu posso vir aqui no meu formulário e dar duplo clique no controle que eu quero acessar. Tá? Então, ele já vai abrir aqui para mim uma private sub do TB Descrição. Tá? E ele vai mostrar dentro do evento change. Eu não quero o evento change, ok? Esse é um ponto que confunde muitas pessoas. Tá? E aqui isso vai começar a fazer diferença para a gente. Todo controle tem uma série de eventos. Por exemplo, eu estou aqui no controle TB Descrição, né, que foi o que eu selecionei, e eu tenho vários eventos. O que é o evento? O evento é um gatilho. Né? Então, o evento é o que aciona o código que eu vou escrever aqui dentro. Então, tem alguns eventos que a gente usa com muita frequência. O change, por exemplo, é um deles. Toda vez que você seleciona um controle novo, ele já vem no evento mais usado, digamos assim, daquele tipo de controle, que para o caso de Textbox, para o Excel é o change. Né? Então, por isso que ele sugere esse, mas não é esse que a gente vai usar. A gente vai usar o evento enter, tá? A gente vai usar o evento enter. Então, vai ficar TB Descrição, underline, enter. E eu posso até apagar esse daqui. Se eu me lembrar, né, eu já posso até escrever manualmente ali, substituindo change por enter, que também funciona, tá bom? Bom, o que é esse evento enter? É quando a pessoa clica, quando a pessoa seleciona aquela caixa de texto. Tá? Então, isso vai fazer com que essa caixa funcione ali, que esse código, né, funcione toda vez que alguém selecionar essa caixinha. E aí, o que eu vou fazer? Né? Primeiro, eu vou apagar o texto padrão lá da caixinha. Né? Então, como que eu faço isso? Tá? No evento enter, eu vou fazer o seguinte. Né? Primeiro, eu preciso saber se o texto que está escrito lá dentro é o texto padrão. Porque se for qualquer outra coisa, imagina comigo, a pessoa digitou já numa descrição para aquele produto dela e ela só clicou de novo por engano, coisa do tipo. Então, nesse caso, eu não quero que apague. Eu só vou querer que apague caso o texto for igual ao texto padrão. No universo de programação, né, sempre que a gente fala de programação, em várias situações a gente precisa fazer perguntas, que são perguntas fechadas, como acontece também no Excel e a gente usa a fórmula C para isso. No VBA, a gente usa o bloco if, né, que é justamente a tradução de C para o inglês. Então, o que acontece? Esse if ele faz perguntas fechadas. Né? O que é uma pergunta fechada? Aquela que eu respondo com verdadeiro ou falso, né, com sim ou não. E essa é uma questão que pega bastante a gente em programação. Por quê? Nós temos a mania, né, nós temos o vício de fazer perguntas abertas. E a programação não responde muito bem para perguntas abertas. A gente tem que sempre fazer perguntas fechadas. Por exemplo, se eu estou de frente com um semáforo de trânsito, tá, onde eu tenho lá as cores, vermelho, amarelo, verde, a gente toma uma decisão, enquanto a gente está dirigindo, a gente toma uma decisão de acordo com aquela cor. Mas existem 3 possibilidades. E na nossa cabeça, o que a gente faz olha para aquele semáforo e dependendo da cor, a gente avança, para ou, sei lá, reduz a velocidade. Né? O que vai acontecer? Aqui, o VBA não faz isso dessa forma. Eu não consigo perguntar para o VBA qual é a cor do semáforo. Eu não consigo fazer essa pergunta. Por quê? Existe uma infinidade de respostas. Né? Então, no caso de um semáforo, a gente está vendo, a gente sabe que tem 3 opções. Então, ele não funciona bem com isso. Tá? Então, e a gente tenta fazer esse tipo de pergunta. Como que funciona num caso como esse? Eu tenho que perguntar para ele em formato de pergunta fechada. Como assim? O semáforo está vermelho? E aí a resposta, obrigatoriamente para essa pergunta, é verdadeiro ou falso. Né? Sim ou não. Então eu não pergunto qual é a cor do semáforo. Eu pergunto, o semáforo está vermelho? Se o semáforo estiver vermelho, então para o carro. E aí o que eu vou fazer? Se não, né? Se o semáforo não está vermelho, então faço uma segunda pergunta. O semáforo está amarelo? Se sim, então reduz a velocidade.
né? Então já se prepara para ir parando, ou acelera no vai que dá, qualquer coisa do tipo, né? Por último, né, eu não preciso fazer a última pergunta. Por quê? Se eu tenho apenas 3 possibilidades, vermelho, amarelo e verde, eu já sei que não está vermelho. E se por acaso também não estiver amarelo, obviamente eu vou ter um semáforo verde, tá? Então não existe outra possibilidade pensando no semáforo de trânsito. Então essa estrutura é o que a gente usa sempre que a gente quer fazer uma pergunta em programação, coletar alguma informação desse tipo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer justamente isso, mas aqui é uma situação bastante tranquila. Então eu vou perguntar para o VBA, if, né? Então se aquela caixa de texto, né? mi.tbdescrição.value, então se o valor da tbdescrição for igual ao texto padrão, que eu coloquei lá dentro de aspas aqui, né? Descrição do produto, 3 pontinhos. E aqui tem que ficar igualzinho, ok? Detalhe, se eu escrevi o texto padrão inteiro em maiúsculo, igual eu fiz aqui, aqui a pergunta também tem que estar inteiro maiúsculo. Se eu escrevi minúsculo, só a primeira maiúscula, vai seguir o mesmo padrão, tá? Senão ele não encontra, senão ele não vai funcionar. Então, se o texto da caixa de descrição for igual à descrição do produto, então, then, né? Então é assim que ele funciona, ok? Se esse bloco tiver com esse valor, faz alguma coisa. Esse then é então faça alguma coisa. E aí, como eu já comentei também em aulas anteriores, todos os blocos eles têm começo e têm fim. Então, se eu abrir ali o bloco com if, eu vou terminar com end if. Então, esse end if é o final do bloco if. Tá? Então, todo if, quando ele tem mais de uma linha, a gente vai ver o que é essa questão de mais de uma linha em outra ocasião, tá? Mas ele vai ter esse end if aí no final, indicando o encerramento dessa situação. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? No meio aqui, eu vou, como sempre, né? Eu estou colocando aqui um tab também para ficar mais organizado no meu texto. Eu vou agora colocar o meu código. O que eu quero que você faça? Né? Então, se está escrito TB descrição quando você chega nessa caixa, então você vai fazer o seguinte, você vai apagar esse texto. Né? Então, o if me.tbdescrição, porque eu vou trocar 2 informações aqui, tá? E aí, o que eu vou trocar desse item? Mesma estratégia de if me que eu utilizei também no Initialize. Ponto value é igual a empty, que é vazio, quer dizer vazio. Então, deixa o valor vazio. E o ponto for color, né? Eu vou colocar igual a XL Black. O que é XL Black? A XL Black é um código que vai colocar a cor preta, cor automática preta. Tá? Tem algumas cores no VBA que são padrões que você consegue colocar desse tipo. Tem o XL Red, XL Blue, XL Green, XL White. Né? Então, tem algumas coisas, as cores principais que você tem elas aí garantidas. Por que eu estou colocando a cor de volta para preto? Para ficar diferente, né? Para realmente quando a pessoa começar a digitar, o texto ficar em preto, ok? Então, o que ele vai fazer? Sempre que a pessoa entrar nessa caixa de texto e o valor for igual ao texto padrão, ele vai limpar a caixa e trocar a fonte para preto, ok? Só que tem um detalhe, e se a pessoa sair dessa caixa sem preencher nada? Né? Então, isso aqui é quando a pessoa entrou. E se a pessoa sair da caixa sem preencher nada? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no evento exit, tá? Então, eu vou colocar evento exit, você vai perceber que vai aparecer outro TB descrição lá embaixo agora, né? Exit com algumas coisas preenchidas aqui dentro da nossa, dos parênteses. Não se importe com isso, tá? Isso aqui são variáveis que o próprio VBA cria para esse evento. É só deixar preenchido do jeito que veio, tá? Não vai te atrapalhar, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui no if, né? No exit? A gente vai fazer um outro if. Né? Então, se mi.tbdescrição
ponto value. Perceba que a estrutura é parecida com o que a gente fez na entrada. É igual a empty, ou seja, se a pessoa deixou essa caixa vazia, then, então, né, já vou deixar aqui meu end if para não esquecer dele. Eu vou vir aqui para frente e vou fazer um bloco if também. Tá? Muito parecido com o que a gente fez ali no enter. Ponto .tb descrição. O que eu vou colocar aqui? Ponto value vai ser igual ao texto padrão de novo. Descrição do produto, para voltar o texto padrão. 3 pontinhos. E o ponto for color vai ser igual ao meu md cor ponto cinza claro, para ele voltar do jeito que estava. Ok? Então, e aqui o end with a fechar o bloco aqui para a gente. Então, toda vez que a pessoa entrar e o valor for descrição do produto, ele vai executar esse if. Toda vez que ela sair e o valor estiver vazio, ele vai limpar com esse outro bloco. Tá? Vamos ver isso funcionar. Então, ele está dentro e ficou vazio. Se eu sair, voltou a descrição do produto. Cliquei lá de volta, ele volta a ficar vazio. Tá? E aí, para fazer a mesma coisa nas outras caixas, a gente vai fazer aqui a mesma estratégia de enter e exit para eles também. Então, do mesmo jeito que a gente fez isso daqui. Então, bora lá para o compra agora. Então, estou aqui no TB compra, vou lá no evento enter, limpar aqui o campo, tá? Então não quero ali o change. Tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no descrição. Tá? Então, if me.tbcompra.valor é igual ao texto padrão dele, valor de compra, 3 pontinhos, then, e aí eu vou colocar aqui o código em si, tá? O if me.tbcompra, e aí as duas alterações, ponto valor é igual a empty, e ponto for color é igual a xl black. End if. Beleza, então eu fiz o enter do compra, agora eu vou fazer o exit dele. Então, venho para cá, mesma coisa. If me.tb compra.valor é igual a empty, then, porque agora é o vazio, né? O if me.tb compra.valor vai ser igual ao texto padrão, que era lá valor de compra, 3 pontinhos, then, opa, sem then, o valor de compra, desculpem, ponto, for color igual ao md cor ponto cinza claro, end with e end if. Então, compra já está certinho também. Agora eu vou para o venda. Quero lá no evento enter. Vou até mudar aqui mesmo. Eu posso digitar só aqui o nome também. E aí eu vou fazer a mesma coisa. If me.tb venda, dessa vez, ponto valor é igual ao texto padrão, valor de venda, 3 pontinhos, then. O if me.tb venda e ponto valor é igual a empty e ponto for color é igual a xl black. End if. É a mesma coisa agora para o exit dele também. Tá? Então, if me.tb venda ponto valor é igual a empty, então se for vazio, then, então, o if me.tb venda e ponto valor vai ser igual ao texto padrão, valor de venda e ponto for color vai ser igual ao módulo cor ponto cinza claro. End with e end if. Então, todas as 3 caixas de texto estão feitas.
Com essas três condições, se eu rodar o código dessa forma, né, então agora todas as três caixinhas de texto, né, elas ficam alternando ali. Toda vez que eu clico, ele some, deixando a pessoa preencher, e quando eu saio, ele volta ali o texto padrão do que a gente colocou em cinza. Se eu escrever alguma coisa, ele fica em preto, né, porque a gente colocou aquele XL Black. E se eu sair da caixinha com ele preenchido, o que vai acontecer? Ele não apaga mais. Só se a pessoa vier aqui, deixar em branco, daí volta a aparecer ali a descrição do produto, valor de compra e valor de venda. Tá? A gente não fez ainda o de categoria. Né? Por que eu não fiz categoria? Porque ele é uma caixa de combinação e a caixa de combinação a gente vai tratar ela na nossa próxima aula, tá bom? Justamente porque ela é um pouquinho diferente das outras e a gente quer que ela funcione de uma forma bem bacana e que fique tudo claro. Então, para não ficar muito longa a aula, eu vou deixar a caixa de combinação para falar na próxima aula, tá bom? Um outro detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês, ainda nesse vídeo, é o seguinte. Quando a pessoa está preenchendo, como que ela trabalha? Ela vai colocar aqui descrição do produto, sei lá, eu vendo frutas, eu vendo abacaxi, por exemplo. É um produto lá que eu vendo na minha empresa. O que a pessoa vai fazer? Ela vai dar tab, né? Ela vai apertar um botãozinho do tab ali do teclado. Só que olha que coisa, quando eu estou dando tab, ele está vindo aqui para o botão salvar. Do botão salvar, ele vem para o valor, aí vai para o outro, vem para o sair e volta para a caixa de texto, para a caixa de combinação. E aí ele volta para cá. Isso tá horrível desse jeito. Tá? É horrível de trabalhar dessa forma. Vai ficar muito ruim para a pessoa preencher. Então é um detalhezinho, mas que impacta muito no dia a dia de quem está trabalhando. Como é que a gente faz para a gente poder corrigir isso? Vamos lá para o VBA. A gente vai fazer o seguinte, né? Aqui no formulário mesmo, a gente vai alterar uma outra propriedade, que é o Tab Index. Né? O que é esse Tab Index? É justamente essa ordem, ok? E para ficar bem legal, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o botão sair, tá? Vou vir aqui no categorizado, porque eu gosto de trabalhar aqui no categorizado, justamente porque eu posso fechar aqui, diminuir, né, minimizar aqui os grupos que eu não quero usar. Eu vou vir aqui no grupo de diversos e eu vou ter a propriedade de Tab Index, que no meu caso aqui é o número 4, tá? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou trocar esse carinha para 0. Por que 0? Eu quero que quando o formulário abra, o botão sair esteja selecionado, tá bom? Por que dessa forma? Para aparecer todos os textos padrão, né? Porque você deve ter percebido que quando ele abre, ele está com a caixa de texto da descrição selecionada. E por conta disso, caiu a nossa linha do Enter e ele fica vazio. Eu não quero que isso aconteça. Então, só por uma questão estética, eu vou deixar o 0 aqui no botão sair. Tá? E aí eu vou vir aqui na ordem. O Tab Index da caixa de descrição vai ser 1. O do valor de venda vai ser 2. E eu vou colocando na ordem aqui, conforme a pessoa preencheria. Então, o valor de compra, né, vai ser 2. Venda vai ser 3, a caixa de combinação aqui vai ser 4, o botão de salvar vai ser 5. Então, dessa forma, agora ele fica certinho. Então, se eu rodar o código desse jeito, perceba que aparece todos os campos aqui com os textos, porque ele está selecionado no botão sair. A pessoa vai vir aqui, vai fazer o preenchimento dela. Abacaxi, por exemplo, que eu vendo, e eu pago lá 1,52 e vendo por 1,70, por exemplo, e aqui eu posso colocar a categoria do meu produto. Né? Aqui eu posso colocar a categoria do meu produto que a gente ainda não alterou, a gente ainda não mexeu, tá bom? Então, perceba que desse jeito a gente já está ficando com um cadastro cada vez mais profissional, cada vez mais interessante, tá? O que a gente vai fazer na nossa próxima aula? A gente vai trabalhar com a mesma estratégia com a caixa de combinação. E uma outra coisa que a gente vai fazer lá também é construir, né, colocar as opções, porque eu tenho uma caixa de combinação, né, uma lista suspensa vazia, não tem nenhuma opção para a pessoa poder selecionar. Então a gente vai construir aqui uma estratégia que vou trazer uma dica para vocês que fica bem legal, funciona muito bacana e assim economiza um pouco de código até para vocês aí no projeto, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado de mais dessa aula. E
Então, curtam o vídeo, compartilhem, né? Tudo aquilo que vai ajudar a gente aí a manter, a continuar trazendo vídeos e conteúdos aí para vocês. Tá bom, galera? Então, até a próxima.